todos, tá? Eu sou Alexandre, a gente vai falar um pouquinho mais da sua Campinas, e nós estamos aqui hoje com uma missão bastante especial. Nós estamos elaborando um manifesto da juventude, um manifesto da sociedade, para que a gente possa apresentar a professora Marinês Scherer, que é a enviada especial do Oceano. A gente vai discutir com mais detalhes um pouquinho dessa lição, tá? Durante o dia. A nossa equipe da SUA vai conversar, vocês vão conhecer os outros integrantes da nossa equipe, tá? Então a gente vai aí com calma durante o dia estabelecendo algumas missões, tá? Como é que vai funcionar a nossa estrutura aqui hoje? Então, no primeiro momento, a gente vai apresentar o trabalho dos campos da SUA aqui no Brasil, a gente vai apresentar um pouquinho da estrutura de como nós vamos trabalhar. Depois nós vamos nos dividir, tá, em salas com eixos temáticos. Esses eixos temáticos que a gente está trabalhando são os eixos que o Brasil vai fazer as contribuições das NDCs do Brasil, tá? E a gente vai ter uma discussão nessa sala. A gente tem uma pré-versão do nosso manifesto. O Pedro daqui a pouquinho vai apresentar para vocês, tá? E aí a gente, feito essa dinâmica, a gente vai discutir sobre esses temas. É, uma possibilidade, utilizando uma ferramenta Padlet, depois a Amanda vai explicar para vocês direitinho, uma possibilidade de que vocês possam fazer comentários, que vocês possam dizer isso faz sentido, isso não faz sentido, para que a gente tenha um manifesto robusto e conseguir englobar uma participação social muito interessante, tá? Então, nesse momento, ali na agenda, às 10h40 mais ou menos, a gente vai entrar nessa dinâmica de salas inteiras. São diferentes temas, né, cada uma das salas, e depois, lá por volta das 11 horas, a gente começa a fechar essa discussão nas salas, porque às 11h15 a gente tem a participação especial, tá, da professora Marinês Scherer, uma professora bastante importante no mundo da conservação. Eu acho que a maioria das pessoas aqui já conhecem a professora Marinês, né? Mas a professora Marinês, ela atuou no Ministério do Meio Ambiente até o final do ano passado, como secretária especial do Oceano. Ela trabalha como enviada especial do Oceano na COP30, além de professora, doutora, extremamente graduada, uma presença de altíssimo nível, e ela vai explicar um pouquinho para a gente do trabalho dela na COP30 e como é que ela vai fazer para receber esses inputs, essas contribuições da sociedade, para tentar colocar essas contribuições dentro do documento brasileiro, tá? Das NDCs, tá? Acho que o pessoal daqui a pouquinho vai explicar para vocês NDC direitinho, tá? Então, fechado essa parte com a professora Marinês, a gente vai voltando todo mundo para cá, e nós vamos fazer uma síntese e encerramento do documento, tentar mostrar ou sumarizar um pouquinho das discussões que foram feitas em cada uma das salas, como a gente direcionou as contribuições desses documentos, e aí a gente vai explicar também quais são os próximos passos para esse documento chegar na mão da professora Marinês, como ele vai contribuir, né? E nossas atuações aqui também. A gente já comentou, algumas pessoas vão estar presentes na 30, outras não, né? Já deixo aí a dica, sigam nossas redes sociais, a gente vai falar de 3 hubs da sua aqui no Brasil daqui a pouquinho, Hub Campinas, o Hub Brasil e o Hub Salvador. Então já procurem nossas redes sociais, a gente vai ter uma cobertura extensa, tanto desse trabalho, quanto da COP30, quanto de outros temas interessantes e relevantes ao oceano. Gente, tranquilo? Alguma dúvida? Então, eu encerro minha participação por hora e vamos falar um pouquinho sobre a COP30 e a agenda oceânica. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Bom dia a todos. Muito bem-vindos ao nosso webinário. Então, nós iremos iniciar agora com um pequeno contexto sobre a COP30 e a agenda do oceano dentro da conferência, tá bem? Então, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas é o principal espaço de decisão internacional sobre o clima. Esse espaço reúne governos, a sociedade civil, o setor privado, cientistas,
para negociar ações sobre as mudanças climáticas. Esse ano, a COP30 em Belém terá um peso especial, porque é o momento em que todos os países devem atualizar e reforçar os seus compromissos de redução de emissão e de adaptação, que é conhecido como as contribuições nacionalmente determinadas, ou as NDCs, tá bem? As NDCs, para quem não sabe, são os compromissos que cada país apresenta às Nações Unidas, mostrando como pretende reduzir as emissões e também se adaptar às mudanças. Elas são revistas a cada 5 anos e agora a COP30 vai ser um marco porque trará essas atualizações. Dentro da conferência de partes, né, dentro da COP30, existem diversos temas, e tópicos relacionados ao ambiente, à energia, e eu gostaria de mostrar aqui para vocês nessa imagem de baixo que nós, como oceano, né, como os ecossistemas marinhos, estamos aqui no número 2 da Agenda de Ação, que é a gestão sustentável das florestas, oceanos e biodiversidade, e estamos no eixo 7, tá bem? O esforço para a preservação e a restauração dos oceanos e dos ecossistemas costeiros, tá bem? Então, são tópicos aí que existem e há também os tópicos transversais, que são os catalisadores e aceleradores, tá bem? Que incluem o financiamento, a tecnologia, a capacitação. Bom, o oceano nas discussões climáticas sempre foi um tema pouco discutido nos compromissos globais, apesar de ter grande relevância, tá bem? E dentro das discussões climáticas, é muito importante que existe um conceito que se chama Blue NDC, que é incluir basicamente o oceano no compromisso climático nacional. E essas incorporações do oceano explicitam diversos temas que ajudam a afirmar o compromisso de redução de emissão de gás carbono. Significa que, então, são medidas que incluem a conservação e a restauração dos manguezais, dos recifes, das pradarias marinhas que armazenam o carbono. Também existe a expansão da energia renovável, o transporte marítimo e também a pesca e a aquacultura sustentável. O oceano também pode trazer grandes discussões na área da mitigação, como eu acabei de falar, né, com a emissão do CO2, como o carbono azul, e também na adaptação, como proteção costeira, resiliência de comunidades e outros além. Ou seja, o oceano é transversal a diversos tópicos do clima. Os setores ligados aos oceanos, nós aqui também, internacionalmente falando, globalmente, né, existem 5 setores que estão sendo discutidos para o oceano clima, e esses 5 setores se chamam Ocean Breakthrough. Podem depois pesquisarem mais sobre esse assunto, sobre esses tópicos, irem mais a fundo e dar uma olhada nos relatórios. Nós estamos nos baseando nesses setores e nesses tópicos para estar alinhados também a outros programas e projetos que estão desenvolvendo policy briefings para discutir os oceanos nas negociações do clima. Então, esses são os 5 setores: a conservação marinha, as energias renováveis oceânicas, o transporte marítimo, a pesca e a aquicultura e o turismo costeiro. Aqui ao lado, eu não vou me estender muito, isso tudo se encontra dentro do relatório, mas são as metas até 2030 para serem alcançadas dentro de cada setor, tá bem? Ou seja, por exemplo, na conservação marinha, nós temos metas para investir 72 bilhões de dólares para proteger, restaurar e conservar 30% do oceano, que é o 30-30. Temos o Coral Reef Breakthrough e o Mangrove Breakthroughs, também são novos conceitos para serem implementados nas NDCs.
As áreas marinhas protegidas, dentro da energia, a meta é de instalar mais gigabytes de capacidade offshore, também com investimento de 10 bilhões de dólares para países em desenvolvimento e metas positivas para a biodiversidade. E assim podemos ver cada meta de cada setor. Não vou entrar mais em detalhe, vocês podem ver depois, mas é muito importante vermos que isso já existe globalmente, internacionalmente. Nós estamos seguindo uma linha que já vem sido discutida ao longo dos últimos anos, né? Já que estamos na década dos oceanos. E antes também já tinha sido mais discutido, mas agora nós estamos vindo com mais força para entrar dentro da discussão do clima, né? Então, ou seja, colocar o oceano na pauta climática, que também é tão importante quanto. E qual que é o papel da juventude? A juventude não é apenas o futuro, na verdade, né? Nós já somos protagonistas hoje em dia. Existem três contribuições principais que são muito relevantes no papel da juventude, que é a mobilização social e a pressão por soluções, né? Nós queremos trazer mais soluções face aos problemas que a gente tem enfrentado nos últimos tempos. Também temos contribuições em conectar, né? Nós conseguimos fazer essa conexão entre as nossas comunidades, os nossos locais, e também trazemos a construção de melhores políticas e compromissos climáticos também. O nosso enfoque aqui é trazer inspiração e também valorizar a presença do jovem no processo político e científico, nas negociações, tá bem? Bom, agora nós vamos explicar um pouco sobre cada hub rapidamente, sobre o que nós fazemos no Brasil. O Alexandre vai explicar sobre os três hubs, lembrando que a SOA, né, a Sustainable Ocean Alliance, é uma organização de fora do Brasil e nós temos três hubs instalados no nosso país. Valeu, Gabi. Obrigado. Estou de volta, pessoal. Prometo que não vou tomar muito mais do tempo de vocês. Acho que essa é a última minha participação geral na sala. Eu vou explicar rapidamente o trabalho que eu sou. Eu trabalho nos três hubs no Brasil, tá? Primeiro, eu sou a Sustainable Ocean Alliance, tá? Eu estou colocando aí no chat. Quem depois quiser entrar no site da SOA, por favor, visitem o site da SOA, conheçam um pouquinho essa rede, tá? A SOA é uma desculpa, perdão, uma ONG que foi criada no ano de 2014 com o intuito de criar uma comunidade de jovens líderes do oceano, tá? Hoje a SOA, ela já cultiva essa maior rede mundial de líderes, empreendedores, defensores, mentores e parceiros de uma geração da juventude para criar solução, explorar desafios, tá? Que estão relacionados ao oceano. E aqui no Brasil, a gente tem a atuação da SOA em três hubs. O primeiro deles, tá, que é o que está mostrando aqui na tela, é o Hub do Brasil. Tá? E o Hub do Brasil, ele tem uma missão de propagar conhecimento, engajar jovens no Brasil, na preservação do oceano como um habitat. Tá? Trabalha com colaboração, ativismo, comunicação, engajamento, né? E ela tem atividades focadas em governança oceânica, trabalha com diversos eventos, na COP28 trabalhou, né, RPOI, NOC, G20, muito provavelmente alguém da equipe talvez esteja presente na COP30, a gente está avaliando ainda. Trabalha com atividades de educação, comunicação, advocacy, né, que é uma das bandeiras importantes da SOA, através de eventos online, encontros, campanhas, de forma a tentar engajar a juventude e a sociedade em diálogos oceânicos. Pode passar, Genilson, por favor. Tá. A gente tem a sua Campinas, tá? A sua Campinas, ela é focada em Ocean Literacy. A sua Campinas, ela trabalha, apesar do nome de Campinas, ela trabalha no litoral norte de São Paulo e litoral sul do Rio, de forma a tentar envolver jovens, não só jovens, mas também comunidades costeiras, povos tradicionais, povos indígenas, tentar criar uma conexão dessas pessoas com o oceano para que eles possam se envolver, se engajar e tentar mudar a sua atitude em relação aos líderes, em relação aos governantes, para que a gente possa defender o oceano de uma maneira
engajada, com conhecimento e com a conexão, né? Então, a sua Campinas utiliza ferramentas de imersão, como tem mostrado aí na tela, né? A gente trabalha muito forte com o oceano, com o ambiente costeiro. Tá? Pode passar, Genilson. E, por fim, a gente tem a sua Salvador, né? Eu trabalho na sua Campinas, mas sou um fã da sua Salvador, não sei se vocês lembram. Há um tempo atrás saiu no jornal uma notícia de uma equipe brasileira de jovens universitários que ganharam um prêmio da NASA por desenvolver uma solução para retirar plástico do oceano. É esse pessoal aqui da sua Salvador, né? É uma equipe bastante focada em ciência, bastante focada em tecnologia, bastante focada em cultura, bastante focada na sociedade, né? Então, é uma equipe que tem um viés de inovação, uma energia bastante forte para atuar com jovens em escolas, desenvolver projetos e trabalhar com tecnologia oceânica. Tá? Gente, esses são os três hubs no Brasil, tá? Cada um tem um trabalho focado em algum ponto interessante. Se alguém se interessou, se alguém achou legal, puxa, gostei do trabalho do Gabiado, do Ribeiro, do ABC, procura a gente, manda um e-mail. A gente sempre precisa de voluntários, de pessoas para trabalhar com a gente. Ou, puxa, gostei, quero somar nessa força. A atuação de vocês, o trabalho de vocês vai ser muito bem-vindo para que a gente possa criar esse ambiente de promoção de educação, promoção da ciência e tecnologia, promoção e participação e cobrança dos nossos governos, governantes, empresas, líderes, para que a gente tente construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária e uma sociedade focada no oceano. Tá? Se não ficou nenhuma dúvida da sua, podemos passar para o próximo passo, tá? E acho que o Pedro vai mostrar um pouquinho do nosso manifesto agora. Valeu, gente. Muito obrigado. Pedro, Opa, a bola está com perfeito. você. Obrigado, Ale. Bom dia, pessoal, todo mundo. Na verdade, é um grande prazer poder estar falando aqui com todos vocês hoje, porque realmente a gente vive hoje, especialmente no Brasil, um grande momento, né? Onde a gente está podendo não só ver o oceano como protagonista de forma global, como a potencialidade do nosso país trazer esse protagonismo. Então, a gente está vivendo esse momento juntos e essa reunião aqui, ela serve justamente para juntar ainda mais gente nesse movimento. Então, muito feliz. Pode passar, gente. A gente tem hoje um grande ponto assim, né? A gente tem alguns tratados acontecendo ao mesmo tempo. Então, hoje a gente tem toda uma atenção voltada para o tratado sobre os plásticos, sobre o tratado do alto mar, temos as metas, como o Gabi falou, e a gente ainda está vivendo a década do oceano da ONU, né? Isso faz com que muitos e muitos olhares, muitos e muitos esforços que vêm sendo feitos, na verdade, há muitos e muitos anos, nessa década eles estão sendo realmente observados, escutados, estão sendo linkados da forma correta e como deveriam com a questão da mudança climática, o que faz com que a gente fique bem empolgado para que esse ano a gente consiga trazer esse protagonismo. A juventude, ela já começou esse processo, na realidade, né? A gente está escrevendo aqui o manifesto que ele traz a voz do jovem brasileiro, que ele traz uma adaptação à nossa realidade, mas que ele nasce tentando justamente, como a gente está buscando hoje aqui, mais vozes para ajudar o nosso trabalho, a gente também está levando vozes do mundo todo junto com a gente. Então, tem o The Global New Deal, The Global Blue New Deal, que é um documento feito pela SOA, justamente trazendo diversas indicações, planejamentos, ações para que a gente consiga trazer um futuro sustentável aí para o nosso oceano. Teve o Citizen of the Ocean Youth Manifesto, que foi um projeto que juntou mais de 500 jovens online, depois 50 presencialmente, para a construção de um manifesto internacional. E também temos o Holistic Ocean Pledge, que foi um manifesto também feito pela SOA, onde eles fizeram toda essa reunião de jovens também globais através do SOA Fellowship e construíram esse documento. Então, a gente está aqui hoje tentando buscar justamente essa união de vozes globais com adaptação para a nossa realidade. Pode passar, gente? Como
Gabi falou especialmente para vocês, a gente tem como ponto central aí do nosso manifesto os Ocean Breakthroughs. Então, vocês vão ver bastante diversos temas, diversas realidades do Brasil, diversas sugestões que a gente traz dentro do manifesto, mas todas elas são é, pequenos subtemas alocados dentro dos Ocean Breakthroughs, porque a gente quer justamente tentar deixar esse manifesto o mais estratégico e alinhado possível com essa agenda do Brasil e a agenda internacional. E como não poderia faltar, né, essa daqui é a estrutura do manifesto. Então, além dos Ocean Breakthroughs, como vocês podem ver, a gente tem um sexto eixo, onde é a participação social e governança. Essa é justamente onde entra uma forma da gente sugerir e poder apontar como que o jovem participa, como a sociedade participa e como esses 5 breakthroughs devem ser orientados para que a gente consiga ter uma governança bem feita e um futuro realmente compromissado com isso tudo que a gente vem falando. Pode passar, gente. E justamente a gente faz esse chamado, né, para que todos vocês possam estar contribuindo dentro do manifesto. A gente vai ter já já as dinâmicas aqui para que a gente possa ir a fundo e poder ver cada parte desse manifesto, e contamos principalmente com realmente a contribuição de todos vocês, mas realmente a gente precisa entender o momento que a gente tem como oceano no mundo, o momento que a gente tem como oceano no Brasil, e a importância dessa COP que faz a nossa aliança entre a Amazônia Verde e a Amazônia Azul, né, para que a gente consiga juntos levar essa voz da juventude aí diretamente para a COP. Valeu, galera. Obrigada, Pedro. Se puderem voltar ali na apresentação. Agora. Bom, pessoal, então como que vai funcionar a nossa dinâmica, né? Nossa construção coletiva aí desse manifesto? Então, a gente vai ter esses 6 eixos, né, divididos ali em 4 salas. Cada sala vai ter um facilitador. Eu vou abrir aqui as caixinhas para vocês selecionarem as salas que vocês querem entrar. Então, aqui estou vendo que a gente está entre 34 e 35 participantes, né? Então, seria muito bom se a gente pudesse fazer uma distribuição igual, né? Então, mas se tiver uma sala que tem mais pessoas, a gente de repente vai convidar alguém para mudar de sala, tá? E a gente, para poder assim, atuar melhor na internet, a gente fez um esqueminha no Padlet. Pode passar mais um slide? Então, a gente vai receber um link que eu vou colocar aqui, vocês vão também poder acessar pelo QR Code. Então, aqui as salas, elas vão ser divididas pelos eixos, né? Então, na sala um a gente vai ter o eixo um e o eixo 5. Na sala 2 o eixo 2. A sala 3 no eixo 4 e 6. E na sala 4 o eixo 3. Como que vai funcionar? No Padlet, a gente tem o diagnóstico, visão e as demandas de cada um dos eixos. Então, você tem a opção de curtir, né, o que está escrito para manter o texto, ou no comentário você pode adicionar alguma mudança no texto. Então, a gente vai ter ali cerca de uns 40 minutos para discutir, né, com os nossos colegas de grupo, cada um dos eixos, o que a gente pode estar modificando no diagnóstico, na visão ou nas demandas. E lembrando que a gente vai deixar esse Padlet aberto até domingo para que as pessoas também possam, durante essa semana, revisitar esse documento e adicionar suas colaborações. E aí, na semana que vem, a gente vai estar, então, fazendo o fechamento desse documento em base a tudo que foi colocado por vocês ali. Pode passar mais um slide.
Então, aqui vocês podem acessar pelo QR Code ou podem acessar aqui pelo link direto, que eu vou colocar agora aqui no chat. Peraí. Opa, não sei por que que não foi. Peraí, só um minutinho. Deixa eu copiar de novo. Pronto. E então eu vou abrir agora as salas e vocês vão poder então clicar nas salas que vocês têm interesse em estar participando. E a gente vê então como que a gente consegue fechar essa estrutura, quantas pessoas vão poder estar em cada sala, e aí a gente vê se faz o manejo delas. Então aqui o Genilson ele tá colocando ali como que está então essa sala, a gente está separado pelos eixos. Eu fiz um textinho ali que o que está na cor verde é correspondente ao diagnóstico, o que está em azul é correspondente à visão, e os que estão em quadro preto são referente às demandas. Então, eu espero que fique fácil, né, para vocês poderem se localizar, né? E eu vou abrir então as salas agora, tá? Enquanto o pessoal volta, que discussão fantástica, né, gente? Foi muito, muito bom. Acho que tem conseguiu muito. O nosso grupo aqui foi muito interessante. Espero que nos outros grupos também tenha tido um nível de profundidade, gente com muito conhecimento. Nosso grupo foi muito legal. Sim, só É, fazendo um destaque que caso vocês não tenham conseguido adicionar no Padlet, vocês têm até domingo, e a visão de vocês é muito importante para criar esse documento. Boa, muito bem observado, Sônia. A ideia, como a gente já apresentou antes, acho que o Pedro falou, eu também falei, a nossa ideia é tentar construir um documento que possa abranger uma parte significativa da nossa sociedade. Então, a gente vai deixar aberto para a gente, muito bem lembrado, Sônia, para que todo mundo possa ainda contribuir com base nas discussões que a gente fez, com base no conhecimento de vocês. Tá? Já voltou todo mundo, gente? sim. E obrigada. Ah, Agora nós vamos ter a presença, né, da nossa convidada especial, a professora Marinês Scherres. Ela é enviada especial do Oceano para a COP30. Ela é uma referência na área de planejamento e gestão sustentável dos oceanos. Ela é também professora pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem um papel muito importante na agenda oceânica nas negociações oficiais, né, da COP. Então, seja muito bem-vinda, professora, e muito obrigada pela presença. Obrigada, Gabriela, muito obrigada. Eu primeiro queria agradecer muito ao convite de vocês. Desculpa não poder estar todo o evento, que eu tive uma convocação aqui na universidade, mas além de agradecer, eu tive já a oportunidade de conversar com a Gabriela, outro momento, ver esse movimento de vocês e ver esse engajamento que vocês estão fazendo e trabalhando nos temas para trazer um documento, para trazer ações, para trazer opiniões, né? E dá, de verdade que dá um quentinho no coração, porque a gente vê que existe esse movimento entre os jovens, que a gente tem um novo rumo a tomar, porque a gente precisa disso, né? A gente está falando aqui de crise climática e o pessoal da minha geração é todo responsável por essa crise climática, né? Então, a gente vendo que a juventude, que as pessoas mais jovens estão pensando em fazer diferente, estão fazendo esse esforço de fazer diferente, já é acho um passo enorme, né, para o futuro aí do nosso planeta e de nós mesmos e de toda os ecossistemas, né, do nosso planeta.
Então, eu venho mesmo dizer que estou muito feliz que você está fazendo esse trabalho. Quero me inteirar muito mais do trabalho de vocês e desse documento que eu sei que vocês estão preparando. E aí eu só peguei um pedaço aí do Alexandre falando que o grupo tinha trabalhado muito bem, que tinha gente com muito conhecimento. Isso é muito, muito, muito legal mesmo. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que que é o papel, né, da enviada especial do oceano, né? Eu juro para vocês que quando a primeira vez que me chamaram para ser enviada especial, eu fui pesquisar o que que era um enviado especial, né? Porque a gente não sabe. E não era só eu, todos os enviados especiais, que são 22 setoriais, mais 8 regionais, regionais em termos de globo, né? Da Oceania, da Ásia, da nossa América do Sul. Esses enviados especiais, eles são pessoas que a presidência da COP chamou por terem conhecimento grande nas suas áreas, né? Então, a gente tem enviado especial das mulheres, a gente tem enviado especial de florestas, a gente tem enviado especial da biodiversidade, a gente tem enviado especial da sociedade civil, a gente tem enviado especial das indústrias, de energia. Bom, são 22 setoriais. Então, isso, primeiro, essa ideia dos enviados especiais é uma coisa da presidência da COP do Brasil, eles não existiram nas outras COPs. E qual é a ideia? É fazer justamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês, o que a gente está levar o nosso tema para a discussão, para a presidência da COP e também chamar a sociedade civil dentro do possível na estrutura da COP para estar discutindo esse tema, tá aqui com vocês. Então, é um elo. O enviado especial é um elo entre a presidência da COP, que é, lida com toda a estrutura da COP, mas vocês sabem que a estrutura da COP ela é um processo do esquema das Nações Unidas, né? Então, a presidência da COP, em cada país ele lida com a estrutura e fazer com que a COP funcione, mas a gente segue vários ritos das Nações Unidas para poder desenvolver a COP. Então, a gente vira esse elo entre a presidência e a sociedade, não só brasileira, mas no termos oceano, com todas as pessoas, entidades, organizações que trabalham com o tema em todo o mundo. Então, cada objetivo da COP, são 30 objetivos, divididos em 6 pilares ou eixos, como a presidência chama. Cada objetivo tem um enviado especial responsável. E esses objetivos, foram criados em torno de cada um dos objetivos um grupo de ativação. Esse grupo de ativação são entidades, organizações que já desenvolvem iniciativas de mitigação e adaptação relacionadas àqueles temas. Então, existe um grupo de ativação somente para conservação, preservação e restauração dos ecossistemas costeiros do oceano. E é nesse grupo de ativação que eu, como enviado especial, trabalho. E tem várias outras pessoas de outras organizações internacionais, da grande maioria, que trazem ações que já estão registradas, que já estão sendo desenvolvidas, e estão registradas aí como ações de mitigação e adaptação. Então, esse meu papel é um meio de campo, digamos assim, e é por isso que eu digo que vocês podem contar comigo, já falei isso para vocês, e vocês podem, devem contar comigo para trazer o que vocês estão fazendo e apresentar e trazer para esse grupo de ativação, trazer para dentro da COP. E isso, né, nem preciso dizer, já falei dessa importância que é vocês estarem engajados para trazer esse processo. Informalmente ou paralelamente, a gente criou no Brasil um grupo de engajamento, no qual vocês têm representatividade com representantes das diversas organizações e setores que relacionados com o oceano, para que a gente tenha essa divulgação um pouco mais rápida para as organizações
da sociedade civil, academia e inclusive algumas instituições governamentais. Então a gente criou esse grupo que não está na estrutura da COP, mas é um grupo de engajamento do oceano para a gente poder ter esse diálogo um pouco mais direto. Bom, pragmaticamente, como é que as contribuições de vocês podem chegar até a COP, né? Então, a gente tem alguns espaços em que isso pode ser feito, e eu acho que vocês podem pensar nessas atuações. Eu não sei se vocês viram que foi aberto agora uma chamada para expressão de interesse ou propostas de apresentar eventos no pavilhão do Brasil. Então, o Brasil vai ter 2 pavilhões, um na Zona Azul, um na Zona Verde, que isso significa um na área mais governamental, na outra a área mais da sociedade civil, azul e verde, mas nós vamos ter 2 pavilhões. E foi aberta uma chamada pública para quem quiser apresentar propostas de trazer temas e debates para esses pavilhões, obviamente, sempre relacionados aí a questões climáticas. Então, eu proporia que vocês, como grupo, desculpa, apresentassem algum tema para debate. Aquele hashtag fica a dica, gente, quanto mais vocês tiverem instituições internacionais juntos, ou outras instituições, a apresentação tem que ser feita por um grupo nacional, uma instituição nacional, mas pode ter várias instituições parceiras internacionais para poder compor. Então, quanto mais for compor, e eu acho que vocês têm toda essa capacidade, melhor. E se fizerem isso, me avisem. Eu não tenho ingerência sobre isso, já vou avisando. Eu não tenho ingerência sobre isso, mas eu posso dar uma cutucadinha, tá? Porque tem vários outros espaços que eles são mais, vamos dizer, mais engessados, ou mais seguindo, né, os ritos aí das Nações Unidas que a gente tem que seguir. Mas eu acho que vão ter vários espaços na Free Zone, na zona livre, como a gente chama, em Belém. Não sei se vocês já ouviram falar da Casa Vozes do Oceano, que é uma iniciativa também que vai trazer muitas coisas. Eu acho que valeria a pena vocês falarem com eles também. E, de verdade, se vocês realmente fizerem o documento, a gente tem uma intenção, não é uma promessa, é uma intenção, tá? De fazer um documento final com ideias, com propostas do Brasil, e seria muito legal se a gente pudesse contar com o documento de vocês para colocar junto com o documento da juventude, não só do Brasil, mas mundial, o que vocês estão pensando. Então, acho que poderia ser um caminho legal, se a gente conseguir chegar nisso, de ter esse documento de vocês anexo junto a esse documento final que a gente está pretendendo criar. Então, assim, dentro do que eu consigo, né, fazer, a gente contem comigo, de verdade. É muito, muito, muito legal ver esse movimento de vocês. E eu fico pensando, a pena que quando eu tinha a idade de vocês, não tinha esse movimento também. Porque com certeza eu estaria engajada, assim como estou aqui com vocês, para a gente poder construir junto, né? Fazer esse verdadeiro mutirão. E a gente depende de que todos estejam engajados, e nada melhor do que a juventude aí com esse olhar diferente, e esse olhar, né, de responsabilidade pelo mundo que a gente tem e que quer cuidar. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez aí o convite para poder estar aqui com vocês. Ótimo trabalho para vocês. Muito obrigada por Imagina. essa conversa super inspiradora. Para a gente é mais que uma honra poder trabalhar junto como juventude. É mesmo gratificante ver que estamos todos alinhados, né? E que está sendo uma abordagem de baixo para cima, né? A comunidade, a sociedade civil, junto com os professores, os cientistas, para chegar lá em cima. Então, É assim, isso aí, todo mundo junto. tem que ser, Mutirão. exato. Muito obrigada. Fico mesmo
emocionada e é isso. Vamos todos juntos. Não Tá sei bom. se a professora vai ter oportunidade de ficar aqui até o final, já estamos chegando no nosso bloco de encerramento, mas a gente queria Infelizmente, chamar não, todos para, pessoal. queria só chamar todos para abrirem a câmera para a gente fazer uma Isso fotinho sim, família, isso se é bom. puderem. Isso é bom. E aí a gente abre a câmera, faz a foto e a professora pode ir. Se puder Tá Gabi, bom, parar, Ricardo. Estou no quer meio de alguma um tela concurso aqui. específica? se puder parar a apresentação para a gente, todo mundo ficar na Ah, tela, a perfeito. gente poder bater um print. Isso, ótimo. Então, pessoal, não fiquem Ok. tímidos. Vamos lá. Quanta gente, Representar a legal. juventude. Muito bom. Vamos aí. Gente, se não tira foto, não vale. Todo mundo tem que Depois aparecer eu, na foto, senão depois não eu, dá. depois eu quero essa foto, hein, gente? Ah, não, todos queremos, vai ser fantástico. Lembrando também que a gente vai editar o vídeo para ele ficar disponível no YouTube, tá? Então, vamos lá no 3. Estamos no sorrisão. Ó, tem mais gente abrindo aqui, a Vivian. Tem mais alguém para abrir, gente? Aproveita agora. Vamos lá. 1, 2, 3. Bom, espero que Ótimo. tenha ficado boa. Ficou. Uhum. Muito obrigada, professora. Um É, abraço, gente. Bom trabalho para vocês. Muito bom. Muito Muito bom ver essa obrigada. turma reunida. Tchau. Bom, pessoal, mas vamos continuar aqui, né? Que a gente ainda está na parte final do nosso webinário e agora a Gabi vai poder dar esse encerramento. Obrigada, Amanda. Bom, eu acho que as quatro salas tiveram riquíssimas conversas. Eu estava vendo aqui o Padlet enquanto a professora falava e realmente teve bastante, contribuição em cada eixo. Muito obrigada. Esse é um trabalho conjunto em esforço que nós iniciamos agora desde do fim da UNOC, da Conferência dos Oceanos pelas Nações Unidas, que foi início em junho. Então, ele foi criado para nós entregarmos à professora Marinês, que está como representante dos oceanos, e nós queremos entregar esse documento até setembro. Antes de eu falar um pouquinho do documento final, eu quero só mostrar aqui um pequeno resumo do que foi falado agora na nossa conversa, bem rapidamente, né? O eixo um, que é da área de energia renovável e transporte marítimo, teve alguns comentários sobre as comunidades serem incluídas, porque isso vai garantir a proteção social também, né? A compensação justa e alternativa de desenvolvimento, a educação ambiental sobre essas áreas, né, de transição energética, de mineração de mar profundo, sobre pesquisa, vão fortalecer tanto a conservação dessas áreas, né, desses ecossistemas, quanto a autonomia local. Também se foi falado dos pescadores, dos marisqueiros, dos povos tradicionais, porque eles sim detêm os conhecimentos sobre os ciclos marinhos, sobre as espécies, e que podem apoiar o monitoramento e a gestão dessas áreas. Em muitas regiões, como em cidades, a pesca também foi citada aqui no eixo um e pode ser em parceria com outras áreas. E pronto, foi um bom contributo aqui no eixo um. Já agradecemos. Iremos colocar aqui na nossa lista de to-do. E mudando para o eixo 2, então foi a área de conservação marinha, foi a sala que eu estava como moderadora. Também teve contributos muito importantes. É, Foi muito engraçado porque nós tivemos pessoas que já estão lá nas comunidades onde vai ocorrer a conferência, né? Representantes ali de Belém e do projeto. Se puder depois falar, escrever para mim, eu agradeço, Tiago. Esqueci o nome do projeto que vocês até falaram que já tem o manifesto, né? Que a gente pode até trabalhar em conjunto. E também colegas da Angola, o que é muito bacana, porque tivemos algumas ideias sobre como alavancar, né,
os projetos que estão sendo feitos, né, o Manifesto Brasileiro, para ir para a região ali da África, ali para Angola, para os países da CPLP. Então foi muito bacana a nossa conversa. Foi sugerido, então, também colocar a garantia de sustentabilidade financeira nas áreas marinhas protegidas. O financiamento é muito importante, foi batido ali na tecla várias vezes em todas as áreas, então a restauração dos manguezais, a restauração dos recifes de corais e também um ponto importante que foi falado pelo pessoal ali de Belém é a erosão, ou seja, o financiamento de projetos contra a erosão de areia e também contra a elevação da subida do nível de água. E também isso foi muito falado ali dos refugiados climáticos, né? Há pessoas que já estão saindo das suas zonas para irem para outros locais. Então também foi anotado. Passando para o eixo 3, foi falado bastante de fiscalização, fiscalizar a pesca, né? Fiscalizar o uso das frotas pesqueiras, o Programa Nacional de Rastreamento das Embarcações, por satélite, a fiscalização dos preços mais justos para comunidades, a trabalhar com as cooperativas, a inserir também itens sobre as colônias dos pescadores, fortalecer as colônias para que possam desenvolver o programa PSA, depois temos que pesquisar essa sigla, junto com os pescadores, de forma a incentivar a retirada de lixo, também foi falado. A garantia também de proteger as espécies, né, de pescados, a captura acessória, para também respeitar e garantir a subsistência das comunidades e para ter um oceano mais saudável, a inclusão também de educação ambiental e crianças e jovens em programas sobre pesca. Então, foi muito bacana. O eixo 4 também foi falado, e assim nós fechamos as nossas contribuições aqui dos trabalhos, né? Da participação também social e da governança tiveram alguns pontos, muitas curtidas, né? Muitos coraçãozinhos, enfim, agradeço imenso sobre isso que foi discutido. Bom, eu queria falar que essa foi uma atuação coletiva da juventude, né, na nossa agenda oceânica. Nós temos, sim, o intuito e o objetivo de trazer isso para a COP30. Esse documento base, né, que é o Manifesto da Juventude pelo Oceano Clima, ele vai ser consolidado com a contribuição aqui desse webinário, ok? O link para o acesso do documento vai ser enviado depois do webinário por e-mail para vocês e vai ficar aberto até domingo. E nós também vamos inserir esses comentários e sugestões no documento até o início de setembro. Nós queremos fazer uma entrega desse documento para a professora Marinês, né, para enviado especial do Oceano, na pré-COP, que vai acontecer em Brasília, entre o dia 13 e 14 de outubro de 2025. E na Rio de Janeiro Ocean Week, que vai acontecer do dia 22 ao dia 26 de outubro, ou seja, eventos antes da COP30. Então, nós queremos fechar esse manifesto antes da COP para ele ser implementado no Policy Briefing, que também vai ser entregue para a presidência da COP, tá bem? Com tudo isso, eu peço que vocês, se puderem, revejam o Padlet, deem os seus contributos, façam os comentários, até comentários de novas demandas, que nós vamos estudar com detalhe cada um deles e vamos implementar nos nossos documentos, tá bem? Com isso, eu agradeço imenso a presença de todos. Gostaria de agradecer a todos os meus colegas também da SOA, dos três hubs, a Amanda, que está aí na organização do Zoom, ao Alexandre, que está lá em Campinas, a Sônia, o Genilson, o Pedro, a Marina, que está lá na Dinamarca e conseguiu trazer também os seus contributos. Muito obrigada e muito obrigada a todos que estiveram aqui presente conosco. Para a gente é mesmo gratificante ter a participação da juventude brasileira e não só do Brasil. Para falar que sim, é bem brasileiro falar isso, mas estamos juntos, né? E ter a força da voz aqui, né, da juventude é tão importante
para trazer assuntos muito relevantes que são trazidos, né, da base para as negociações de alto nível que acontecem na Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. O momento é agora e o oceano ele está em alta, então eu acho que temos mesmo que pegar essa onda. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Valeu, Mas gente. Vamos nessa. Espero as contribuições de vocês lá. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. gente. Muito obrigada.